Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando nessa sexta-feira, pessoal, dia de muita preocupação em relação ao Internacional, que foi derrotado e colocou em risco a sua classificação à próxima fase da Libertadores da América. Aqui eu vou falar principalmente sobre desdobramentos, o que significa esta derrota na Colômbia para o Atlético Nacional. Também vamos falar sobre Ener Valencia, jogador que deve ficar um bom tempo afastado dos jogos do Internacional. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve, a gente está chegando aos 5.000 inscritos, então, por favor, deixa a tua inscrição aqui embaixo, também ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, vamos falar de mais uma derrota do Internacional nesta temporada, mais um desempenho muito abaixo do esperado e um desempenho que vem caindo nos últimos jogos. Isso, inclusive, vem sendo questionado ao técnico Roger Machado, que dá algumas respostas, na minha opinião, um tanto quanto fora da realidade. A gente vai falar sobre alguns pontos que o Roger acabou tratando na sua última entrevista coletiva lá na Colômbia. Primeiro, o Roger, ele mais uma vez repetiu o discurso de que os atacantes, de que o setor ofensivo não está funcionando, de que os jogadores não estão em boa fase. Mas aí é fácil, né, Roger, colocar a culpa nos jogadores, ou seja, tá todo mundo em má fase. O Wesley, o Valencia, o Borré, o Tabata, o Vitinho, todo mundo está em má fase, mas o teu trabalho não pode ser questionado. Então, Roger, ele precisa começar a olhar também para os problemas coletivos do time do Inter, que está muito longe daquele time do Campeonato Gaúcho, e até se espera isso, né? O campeonato tem um nível muito inferior, mas ao Inter do ano passado, que jogou um bom futebol contra várias equipes fortes do futebol brasileiro. Mas agora, com 3 competições, parece que o Inter desaprendeu a jogar futebol nesses jogos mais importantes. O Roger tem que olhar também para o sistema defensivo. Aliás, esse é um alerta que eu trago aqui no canal. O Inter nos últimos 6 jogos levou 12. Eu disse 12 gols. São 2 gols de média por partida. 2 gols sofridos. Levou 4 do Corinthians, teve 2 ainda anulados, mas eu vou ficar só com os 4 que foram validados. Tomou 3 do Nacional em casa, tomou mais 3 do Atlético Nacional, tomou gol do Grêmio, tomou gol do Juventude, tomou gol em praticamente todos os jogos, menos contra o Maracanã, e quase ainda tomou, né, no estádio Beira-Rio. Então, assim, não é só o ataque, Roger, que não está funcionando. O sistema defensivo também está falhando. Aliás, se eu fosse mais crítico ainda, eu diria que todo o time do Inter não está funcionando, desde o goleiro até o centroavante. Então, é um problema muito maior do que o técnico do Inter tem passado nas suas últimas entrevistas coletivas. Quero falar também, pessoal, sobre Ener Valencia, porque é um jogador que preocupa e muito o departamento médico do Internacional. E aí vocês vão dizer, mas o Valencia não está jogando nada. Mas o Valencia foi pior que o Luca na partida de ontem. Sim, é verdade, Valencia não tá jogando nada, foi pior que o Luca entrou, conseguiu minimamente segurar a bola em alguns contextos, teve cabeçada perigosa também. Então, assim, preocupante o cenário em que o reserva Luca, jogador da base, recém-voltado de lesão, retornando de lesão, é uma melhor opção que um centroavante que ganha mais de 1 milhão por mês. Só que o Ener Valencia é, digamos, o único centroavante de grife que o Inter tinha. Perdeu o Borré, tá no departamento médico. O Valencia seria importante, pelo menos para esses jogos decisivos de Copa Libertadores da América, mas, ao que tudo indica, ele não vai estar disponível. Inclusive, alguns colegas que estão lá na Colômbia, incluindo o Lucas Dias, meu parceiro, Lucas Colar, eles trazem informações preocupantes de que o Inter tem uma ideia, ou tem pelo menos uma expectativa, de que uma lesão grave, ou média para grave, seja confirmada no Ener Valencia. Talvez grau 2, grau 3
de uma lesão muscular, algo que demandaria mais de mês para recuperar. Então é muito provável, pessoal, que o Valencia ele fique de fora dos jogos do Inter até a parada para o Super Mundial, até a parada para o Mundial de Clubes. Ou seja, ele perderia os 2 jogos da primeira fase da Libertadores, tanto contra o Nacional na semana que vem, como contra o Bahia na última rodada. Perderia também jogos importantes do Campeonato Brasileiro e o duelo de volta contra o Maracanã pela Copa do Brasil. É de fato muito preocupante, embora faça mais uma vez a crítica, o Valencia não vinha jogando absolutamente nada e era algo até no imaginário a gente pensar que o Valencia será um desfalque importante, pensar numa recuperação, projetar uma volta dele, participando de gols, sendo efetivo, isso não vinha acontecendo, mas é uma lesão, é algo que não compete à questão técnica e sim a uma questão física, então recuperação, sucesso aí na recuperação ao Valencia, caso essa lesão de fato seja confirmada. Mas é mais uma preocupação do Inter, que agora tem Luca, tem Ricardo Matias, e é por aí que o Roger vai ter que pensar numa solução nesse time do Internacional. Time que já nessa sexta-feira viaja para o Rio de Janeiro, diretamente da Colômbia para a capital do estado do Rio de Janeiro, onde no domingo o Inter enfrenta o Botafogo. Apenas o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Tendência de uma mudança no time do Internacional, preservando jogadores, tendo uma diferença importante na sua escalação inicial. Até porque na próxima quinta-feira o Inter tem o jogo do seu ano contra o Nacional do Uruguai, partida pela Libertadores lá em Montevidéu, no estádio da equipe do Nacional. O Inter, caso perca essa partida, olha, vai estar muito complicado nesta primeira fase da Libertadores, colocando em risco sim a sua classificação. Aliás, pela projeção, o Inter pode se classificar com um empate e uma vitória, ou seja, vencendo o Bahia em casa, empatando contra o Nacional no Uruguai, claro, dependendo dos outros resultados. Mas existe uma boa possibilidade de isso ser possível, classificar com 4 pontos nos últimos 6 jogos. O que não dá é para empatar os 2 jogos. Fazendo 2 pontos em 6, o Inter não vai se classificar, isso é certo, isso é matemático. O Inter precisa vencer pelo menos um dos 2 jogos, fazendo no mínimo 3 pontos, de 3 a 4 pontos, para tentar sua classificação, talvez em segundo colocado até, para esta fase final da Libertadores da América. Bom, pessoal, eu volto ainda nessa sexta-feira para a gente falar um pouco mais do Inter, quem sabe trazendo uma confirmação de lesão do Ener Valencia ou qualquer novidade que aparecer no período da tarde. Deixe teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!